Leia comigo aí em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Que Deus em Cristo abençoe essa palavra, que a palavra é dele e ele se responsabiliza que vá ao encontro de muitas pessoas, Senhor, que está ouvindo neste momento esta programação aqui, tanto faz pela web rádio Voz Evangélica ou pela live do Facebook, ou então também pelo YouTube. Então, meus irmãos, você que já está com Jesus, você que chegou até este momento para ouvir a palavra de Deus, acredito eu que você já quer ter um envolvimento maior com Jesus. Então, você que é um adorador, seja aquele que adora a Jesus, que dá toda a honra devida a Jesus, você tem que crer nas promessas. E o cumprimento das promessas de Deus na história, ao longo de toda a história bíblica, ter a certeza que ele também cumprirá as promessas na nossa vida. Por exemplo, como diz em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim, deixa eu abrir aqui, por favor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, o propósito de Deus, que é aqueles que ele salvou, que é aqueles que se arrependam, possam também crer aí na promessa de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Depois você pode ler na palavra de Deus, ou depois você pode até ver de novo essa pregação lá na página do Madrugada com Deus, e também lá pelo GTV do Instagram, no meu Instagram, Aleph Vinucci, @AlephVinucci, ou então pelo YouTube você também vai conseguir ver amanhã. Achei talvez ao meio-dia já está essa pregação lá no YouTube. 2 Crônica, capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa, você que é um adorador, ela é condicionada em Deus, né? Se o povo dele, que chama pelo nome dele, se humilhar e orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, então
Ele, Deus, ouvirá dos céus e perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. As promessas de Deus são condicionadas nele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Buscar Ele, crer nele, se arrepender para Ele e pedir perdão do seu pecado. E aí sim Ele vai sarar a sua terra, vai sarar a sua vida, vai sarar o seu coração, vai te transformar e vai te dar um novo rumo na sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Você crê que se você orar, se você buscar ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida? Amém? Em João, capítulo número 7, versículo 38. Deixa eu ver aqui rapidinho. 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, se você crê em Deus, as promessas de Deus são para aqueles que creem nele. Amém? As promessas de Deus são para aqueles que creem nele. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu correr aqui que as horas já se avançam. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A partir do momento que eu creio na promessa de Deus, Deus aumenta a minha fé. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu aqui, tá nele. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir do momento que você entende, começa a confiar e acreditar na promessa de Deus, os propósitos deles são cumpridos na sua vida. Mas, irmão Aleph, que é promessa? Promessa, de acordo com Colossenses 3,16, é um ato amoroso por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Se você crê, aceitou a Jesus pela fé, entende que você já é servo dele, entende e recebeu no teu coração que você já é servo dele, e como eu disse ontem, você já faz parte do time dos mais que vencedores. Então a promessa dele, a promessa de Deus é esse ato amoroso pelo qual ele estabelece um compromisso com você. Amém? Um compromisso em ser fiel com você, que ele vai cumprir na sua vida. Então, para que nós possamos entender o que é a promessa, há o caráter da promessa. A promessa de Deus é um ato da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Começou lá no Gênesis 3:15. Deixa eu ler aqui para você. Acredito que você já leu esse versículo e talvez passou despercebido. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
A primeira promessa é isso, que nós poderíamos pisar aí na cabeça da serpente, que nós poderíamos ter poder de Deus para enfrentar o inimigo, né? Tipologicamente, aqui quando ele fala, se você sabe a história da serpente, enfim, e começa lá em Gênesis 3:15 a descortinar, ou seja, a começar a história da salvação. Então, a promessa de Deus é o ato da vontade dele, porque a partir lá do Gênesis até o Apocalipse nós entendemos o crescer da história, que esse Jesus, ou melhor, que esse Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda, ontem eu falei, e várias vezes eu vou falar isso aqui nas minhas pregações, que o tempo Deus já conhecia, Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Deus já sabia que nós, 2000 anos depois, estaríamos falando da palavra dele e dizendo que nós precisamos nos arrepender para que nós possamos entrar no céu de glória. Então essa é uma promessa que começou lá no Jardim do Éden. As classes da promessa. Eu acabei de falar aqui sobre o caráter da promessa, e a promessa é um ato da vontade de Deus, e ela tem duas classes. A primeira classe é a promessa incondicional. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, você já começa a entrar nessa promessa incondicional, ou seja, não depende de você. Que Jesus virá para levar a sua igreja. Isso é uma promessa incondicional. Não depende se você é rico, se você é pobre, se você quer, se você não quer, não. É isso até para aqueles que não aceitaram Jesus. Jesus virá. Nós não sabemos o momento ainda, mas ele virá. É incondicionalmente se você acredita ou não. Então, a vinda de Jesus vai acontecer. Outra promessa incondicional é o triunfo da igreja sobre os poderes, os poderes malignos. Lá em Mateus 16:18, que nós temos o poder nos céus e na terra, porque Jesus nos deu esse poder. Então, a igreja sempre vai triunfar sobre o mal. A igreja, que principalmente nesse tempo de pandemia, que nós estamos trancados aí dentro da nossa casa, todos nós somos a igreja. Esse virou um jargão muito já famoso em todo mundo. A igreja está fechada física, mas a igreja pessoal está dentro das casas, está viva. Nós somos a igreja, desde muito tempo a Bíblia já fala isso, que nós somos a igreja, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, sempre nós vamos triunfar sobre o poder do mal. A diferença é que, às vezes, eu não entendo essa promessa, às vezes eu com a minha própria boca me amaldiçoo. Entenda, eu vou sempre falar isso também aqui e falo novamente. O inimigo não sabe o que você pensa, não sabe. Mas a partir do momento que você fala, parece que ele os demônios começam a pegar aquela sua palavra e fazer para acontecer. Isso é um caso clássico, principalmente de quem é pai. A pessoa diz, esse menino é um demônio, essa peste não vai dar em nada, amaldiçoando a vida da criança. E aí sim, o demônio que só quer, como diz aqui no meu pé, só quer um pé para a história, já entra na história e começa a fazer acontecer aquilo que você disse, aquilo que você profetizou. Então, meu irmão, meu amigo, você que está aqui neste momento, eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, começa a abençoar os teus filhos, começa a abençoar aquelas pessoas que andam ao teu redor, mesmo que você sinta raiva, mesmo que você sinta aí uma zanga, não é hipocrisia não, mas você vai dizer, abençoar essa pessoa em nome de Jesus, abençoar o seu caminho, abençoar os seus pensamentos, abençoar os seus planos, e de acordo com a vontade de Deus, vai ser feito. Mas a partir do momento que você começa a amaldiçoar, que você começa a proferir palavras tolas, o inimigo começa a atuar naquilo.
Mas nós temos o poder, nós que aceitamos a Jesus, nós temos o poder de triunfar sobre o inimigo. Nós temos. A diferença é que alguns não se apossam dessa palavra. Amém? Dá para você entender isso? Dá para você entender? Dá para você crer? Então, outra promessa incondicional, quer você creia ou não, quer você acredite ou não, é que Deus há de julgar os pecadores. Deus há de julgar os pecadores no momento do juízo final. Deus vai julgar os pecadores e vai julgar como justo juiz. Vai julgar como justo juiz. Tomara Deus que nós estejamos já na turma que foi arrebatado e está com Ele no céu de glória. Mas se nós cairmos da graça, nós aí titubearmos aí na nossa salvação, vamos ser julgados até ir para um lugar que não é para o céu. Ou seja, tantos nós vamos ser julgados, quer ir para o céu ou não. Mas Deus há de julgar sim os pecadores. Deus há de julgar sim, meu amigo, todas as nossas ações, quer sejam elas boas ou más. Amém? Então, outra classe da promessa, porque isso virou até meio que um jargão nosso, principalmente de quem prega a palavra, creia na promessa, acredite na promessa. Mas qual promessa? Então eu quero que você entenda nessa noite, a promessa incondicional que vale, que mesmo que você se não se esforce, mesmo que você não ore, mesmo que você não jejue, a promessa incondicional é que Jesus vai te levar para o céu de glória, Jesus vai voltar, a igreja sempre vai triunfar sobre o poder do maligno, que Jesus vai julgar os pecadores. Promessa incondicional, amém? Essa é a promessa que já está valendo. Agora, há as promessas condicionais ao homem, né? Que diz lá, que nós lemos no capítulo 55 de Isaías. Vou até abrir novamente aqui para nós falarmos. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. 7. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, condicionada à sua vontade, condicionada à sua atitude, condicionada, estabelecida a buscar o reino de Deus, invocar a Deus, deixar o caminho ímpio, converter-se e voltar-se exclusivamente para esse Deus. É promessa. Mas você tem que fazer essa atitude. Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço, e esse preço é difícil, meu amigo. Não é fácil. É difícil. Eu não vou passar a mão aqui na tua cabeça e dizer, não, filho, é tranquilo demais. É prazeroso. É bom demais servir a Jesus, mas é difícil. Não é caminhos inversos. Mas é difícil servir a Jesus. Mas nós temos a certeza que aquele que Jesus, ou melhor, aquele que é salvo por Jesus, Jesus mantém os seus filhos. A manutenção dos santos. A partir do momento que você começa a buscar a Jesus, a partir do momento que você começa a buscar Ele tem também o compromisso de te manter firme. Há uma figura clássica do mergulhador, não sei se você conhece, mas aqueles mergulhadores que vão mergulhar em grandes profundidades, quando ele começa a descer a 1 atm, o ouvido começa a doer, porque é muito difícil, ele tem que botar muita força para descer ali a profundidade, quando passa de uma certa profundidade, que eu não estou lembrando agora a profundidade,
Mas quando ele está descendo é muito difícil, os braços, a água é muito pesada, ele tem que botar muita força. Mas quando ele passa de uma certa profundidade, que ele ultrapassa um ATM, aquela força que antes ele botava para descer, agora ele tem que botar para subir, porque ele não consegue mais segurar a força puxando ele para baixo. Assim também é aqueles que se entregam a Jesus, aqueles que se entregam a conhecer a Jesus. Às vezes é muito difícil você orar, às vezes é muito difícil você começar a querer ler a palavra, a aprender sobre Jesus. É muito difícil passar 15 minutos orando, é muito difícil passar meia hora orando, é muito difícil passar uma hora orando, mas a partir do momento que você começa a conhecer Jesus, a partir do momento que você começa a se apaixonar por esse Jesus, a partir do momento que você começa a entender a palavra de Deus, começa a viver a palavra de Deus, que os frutos estão sendo gerados, que você começa a entender Jesus, a conhecer Jesus, é difícil passar só uma hora orando, é difícil falar só um pouquinho sobre Jesus, porque aqueles versículos vêm à mente, aquilo que você já vive com Jesus vem à mente, não dá para você falar só um pouquinho, porque aquilo vai crescendo. Assim também é. Então, meu irmão, meu amigo, você que quer se entregar a Jesus, você que quer conhecer Jesus, você que quer andar com Jesus, no começo parece ser difícil, no começo é muito difícil mesmo, mas a partir do momento que você tem uma decisão, aquele Deus que está pronto, Ele vai te permanecer, Ele vai a cada dia te despertar, Ele vai a cada dia te guiar pelo caminho a qual você deve andar. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus por isso, porque Ele é fiel, irmão, e essa é a promessa condicionada que você pode fazer. Buscar, pedir, invocar, deixar o caminho do mal, deixar aquelas coisas do mal, os pensamentos humanos, os pensamentos egoístas, e voltar-se exclusivamente para esse Deus que está pronto para fazer a vontade dele na tua vida. Amém? Então essas promessas, as promessas que Deus tem na tua vida, essas são as condicionadas que você tem que fazer para alcançar, amém? Diferente das promessas incondicionais. Deu para entender aí? Era até bom, acho que vou até preparar um quadro para escrever, porque é bem interessante para fixar na tua mente, amém? Então, as promessas de Deus também, que estão sujeitos, já falei sobre isso. Então, para quem são as promessas de Deus? Para quem são somente a primeira classe também. Para quem são essas promessas? São as promessas gerais, né? São para todos aqueles que creem, que cumprem os requisitos da fé, os requisitos da salvação. Não se limita a um povo específico, nem aqueles iluminados, nem aqueles que, enfim, são para todos. Se você aceitar Jesus, você já entra na promessa incondicional lá, que Jesus vai buscar a sua igreja, que você tem o poder sobre o inimigo, enfim. E as promessas individuais, né? Nós temos vários casos na Bíblia. Nós temos vários casos, como o caso de Noé, como o caso de Abraão, como o caso de Ana, como o caso de vários casos na Bíblia que foram promessas individuais, que Deus mesmo velou, que Deus mesmo falou, que Deus mesmo cumpriu. E aí também pode ser a sua a promessa individual, para você ser um pastor, para você ser um profeta, para você ser um empresário, para você ser um médico, para você, enfim, tem várias e várias promessas aí, que a partir do momento que você se enquadrar na classe das promessas, que é a promessa que é condicionada a você, aí Deus vai descortinando o caminho, você vai vendo qual é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Há uma outra promessa também, que é a promessa sobre Israel, né? Que Jesus, não sei te explicar o porquê, que ele veio e a nação de Israel é a nação escolhida por Deus. É o relógio de Deus, os acontecimentos que acontecem em Israel. Isso aí já é uma outra pregação que nós podemos falar depois. Então,
uma outra promessa, é uma promessa específica para Israel, e uma outra promessa também é a promessa para a igreja, né, que é Jesus virá para levar a sua noiva, levar aqueles que estão esperando Jesus voltar no céu de glória. Amém? Deu para você entender, meu irmão? Deu para você entender que Jesus, que Deus te chamou, e que essa promessa incondicionada a você e a condicionada a você e a incondicionada à igreja está acontecendo. O nosso Deus está pronto para fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida a promessa de Deus. A promessa de Deus incondicionada, já que se você já aceitou a Ele, você está dentro da promessa, e a promessa condicionada a você de buscar Ele, de clamar a Ele, de viver exclusivamente para Ele. Amém? E você que ainda não entregou o teu caminho ao Senhor Jesus, essa pode ser uma boa oportunidade. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Se você está aceitando a Jesus, pode colocar aí nos comentários, pode também ir lá na página Madrugada com Deus. Eu quero, se você quer aceitar Jesus, eu quero depois te discipular, te mandar algumas atividades sobre os primeiros passos cristãos, enfim. Amém? Então faça essa oração comigo se você quer aceitar Jesus. Jesus amado, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados. Transforma minha mente, transforma minhas ações, transforma o meu pensamento, porque eu quero viver para Ti, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver a Tua promessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa programação, meia-noite. Eu quero orar por você agora por vários outros motivos. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho da tua audiência, você que está nos acompanhando pela live do Facebook, lá na página Madrugada com Deus, você que está nos acompanhando pela web Rádio Voz Evangélica, nos muitos países que nos acompanha, você que é aqui do Brasil, você que é aqui do Piauí, você que é aqui de Teresina, que Deus em Cristo te abençoe. Saiba que você está nas minhas orações. Eu não te conheço, mas o Deus Todo-Poderoso vai até você e transforma a tua vida, se você assim o quiser. Amém? Eu quero orar por você e para os outros demais pedidos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, tantos irmãos e irmãs, ó Deus, neste momento, Senhor, que estão angustiados, que estão ansiosos por alguma coisa, ansiosos, ó Deus, por tantas notícias que vemos aí mais, ó Deus, sobre essa pandemia. Senhor, nos abençoa, Deus, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, abençoa esse meu irmão, minha irmã, Deus, que talvez não tem nada na sua despensa, que talvez, ó Deus, está passando por uma necessidade. Senhor, abre portas, Senhor. Abre portas, Senhor Deus. Envia alimento, envia dinheiro, envia, Deus, o suprimento necessário para esta família. Envia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, Senhor, por tantos e tantos casais também que estão nos ouvindo, Senhor, que estão passando por dificuldade no seu casamento. Eu quero, Deus, repreender toda a seta do maligno. Eu quero repreender, ó Deus, todo o levante do inimigo. Eu quero, ó Deus, declarar sobre esta casa, sobre esta família, que seja, ó Deus, todo o pensamento cativo a Ti, que todas as ações, ó Deus, sejam cativos a Ti, Senhor, e o Teu senhorio seja
seja sobre esta casa, seja sobre este relacionamento. Dá, Senhor Deus, a paz necessária, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa tantos e tantos, ó Deus, irmãos que estão ouvindo, que estão vendo neste momento. Em o nome de Jesus, ó Deus, que a tua graça, que o teu amor, que a tua paz, Senhor Deus, abunde, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Então, meu irmão, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. E vamos chegando ao final da nossa programação. Amanhã, a partir das 11 horas, novamente já estaremos aqui para mais uma vez, falar do amor de Jesus, falar que Deus é um Deus todo-poderoso, orar pela tua vida e assim sermos um no Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Fique aí com mais uma canção com Gabriel Guedes, Santo Espírito, o teu querer em mim. Que Deus em Cristo te abençoe, tenha um sono reparador e uma noite de bênção. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Web Rádio Voz Evangélica, 24 horas no ar. Vamos orar neste momento. Você, onde você estiver, como você estiver, baixa a tua cabeça, ou então pode mesmo fechar os teus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor Jesus, eu quero te dar graças, Senhor Deus, por esta noite. E quero neste momento, Senhor Deus, estar clamando, ó Pai, por aqueles, Deus, que se encontram em depressão, Senhor, que se encontram no vício das drogas, meu Pai. Vem libertar, Senhor. Vem, Senhor Jesus, tirar deste mal, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Deus. Cura, meu Pai, aqueles que estão em depressão. Liberta, meu Pai querido, aqueles, ó Deus, que estão em algum vício, Senhor Jesus. E é na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, que eu venho clamar a Ti, Deus, que se neste momento, ó Deus, quem estiver ouvindo este programa, meu Deus, que possa ser alcançado, que possa ser liberto, Pai, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão em depressão, Pai, que não conseguem dormir, meu Deus, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Cura, meu Pai. Ajuda, Deus querido, aquele que não consegue dormir a dormir, meu Pai. Maravilhoso Deus, Santo Deus. Ó Jesus querido, salva, Deus, a família de cada um que está a ouvir esta oração, Senhor. Alcança, Deus, esses corações, Pai. E eu, Deus, ó Deus, eu crendo, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.